Hoje a gente vai trabalhar algumas diretrizes gerais para abertura e encerramento de sessão. Então vai ser um videozinho curto, né? E eu vou tentar focar em coisas muito práticas. Tem erros muito mais refinados que às vezes a gente precisa trabalhar, mas eu acho que para a maior parte das pessoas, diretrizes gerais dão conta. Então, se você sabe o que você está fazendo, né, e tem motivo pelo que você está fazendo, em termos de como que você começa um atendimento e como que você termina uma sessão, pode fazer do jeito que você está fazendo. Mas agora, se você nunca refletiu sobre o assunto, ou se, na hora que você for fazer a avaliação aqui na aula, você foi criticado, né, com relação a isso, aqui estão algumas regrinhas gerais que a gente vai ver. Então, vamos começar falando de abertura. E por que abertura é uma categoria que a gente trabalha aqui na aula? Porque, para a maior parte das pessoas, uma intervenção segue necessariamente da outra. Existe um determinado fluxo na conversa, um determinado fluxo no atendimento. Então, acaba que, como uma intervenção se segue da outra, um comentário é puxado pelo que a pessoa acabou de dizer, esse é o padrão, apesar de que não necessariamente precisa ser assim, acaba que é criado um efeito dominó com base no primeiro movimento que você fez. É mais ou menos igual no xadrez, né? Você escolhe a sua abertura e todos os movimentos eles seguem dessa abertura, e é por isso que no xadrez é absolutamente fundamental teoria de abertura. Então, isso daqui é o básico do básico de teoria de abertura de atendimento, digamos assim. Então, coloquei aqui no quadro o que eu acho que são as maneiras mais comuns, em vermelho, de começar um atendimento, e aí pode ser literalmente o primeiro atendimento, né? Eu estava pensando mais nisso, mas a gente poderia trabalhar depois com regras gerais para começar os atendimentos, né? Os segundos, terceiros, quintos atendimentos, ou seja, depois que o processo já começou. E em roxo aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que você encerra, né, a sessão. Mas enfim, eu acho que o mais padrão de todos é como é que foi a sua semana. Essa construção aqui, ela é interessante a depender do que você vai querer fazer na sua sessão. Então, mais importante do que entregar para vocês a regra geral de como começar bem uma sessão, é vocês entenderem que a pergunta inicial que você vai fazer, a sua abertura, né, ela tem que estar conectada ao seu modo de trabalhar. Ela tem que fazer um certo sentido, ter um certo nexo com o que você vai trabalhar ao longo da sessão. Então, se você perguntou como é que foi a sua semana e você trabalha por meio, por exemplo, de associações livres, o match é muito bom. Porque o que você quer é que a pessoa fale basicamente de qualquer assunto. Porque qualquer assunto que seja vai te levar ao erro de linguagem, né? Ao momento em que, nas palavras do Jacques Lamelaire, o inconsciente ele aparecerá, ele será produzido em sessão, né? O basculante será aberto. Então, como foi sua semana? Funciona muito bem se o seu objetivo é que o paciente associe livremente, fale basicamente de qualquer assunto. Então, isso aqui a gente pode tratar, e tem várias outras aberturas que estão nessa categoria, como sendo uma forma aberta de começar a sessão, que é diferente de uma forma fechada, ou uma forma que especifica, que é, por exemplo, o que te trouxe aqui hoje. Quando você começa a sessão com o que te trouxe aqui hoje, ou o que te fez vir na terapia, a pessoa provavelmente já vai te dizer sobre a questão central. Ela não vai te dizer sobre coisas aleatórias da semana. E, de novo, não tem certo e errado. Não é que ela já começar te dando o que ela acha, a fantasia dela sobre o que é central dentro do sintoma dela, não necessariamente é melhor do que ela simplesmente comece a falar sobre qualquer assunto. A questão é que, se você trabalha com delimitação de objetivo logo no início do atendimento, esse é uma boa maneira de começar. Uma variação, que também é uma abertura fechada, mas só para vocês verem que existe uma miríade de possibilidades dentro de uma mesma categoria, é o que você está buscando na terapia. Essa daqui também é uma maneira fechada, ou seja, a probabilidade é que a pessoa responda e que, portanto, todo dominó de continuação das intervenções seja baseado também em algo que é mais central. Essas duas perguntas são centralizadoras, diferente dessa, que ela provavelmente vai falar coisas aleatórias. Só que essa daqui é mais focada no passado e essa daqui é mais focada no futuro. O que você está buscando em terapia? É muito melhor se você quiser começar trabalhando com valores, os objetivos da pessoa ou coisas assim. E o que te trouxe até aqui é se você quiser, por exemplo, começar com uma pegada um pouco mais de anamnese, de conhecer um pouco mais o paciente, de entender, né, tanto o presente dele quanto o passado. Aqui tem mais a ver com presente e futuro. E, de novo, existem modos de trabalhar na terapia. Por exemplo, se eu gosto de psicanálise, a probabilidade de eu querer entender mais sobre o passado é maior. Mas se eu sou um adleriano, se eu gosto de TCC, né, eu vou querer muito mais trabalhar com valores, com onde que a pessoa quer chegar, com quais são as expectativas dela com relação ao processo. Então, só para esquematizar. Então, existem maneiras abertas de fazer a construção, existem maneiras fechadas de fazer a construção. Eu posso tanto focar mais no futuro, quanto focar mais no passado.
Ah, mas eu posso focar no aqui e agora? Claro que pode, não coloquei aqui o exemplo no quadro, né? Mas se você pegar essa mesma construção e modular a sua voz para forçar a barra para o hoje, ou, por exemplo, trazer o hoje para o início, mas me conta aqui, hoje, o que te trouxe até aqui? Você já traz um pouco mais o presente para a baila. Então, de novo, a temporalidade é um eixo que você pode trabalhar e a centralidade é um segundo eixo que você pode trabalhar. Fora isso, o que mais que dá para você trabalhar? Esse aqui é um outro exemplo de intervenção mais aberta. Me conta um pouquinho sobre você. Claro que quando a pessoa vai contar um pouquinho sobre ela, ela já vai focar um pouco na demanda que ela tem, né? E talvez foque um pouco no que ela está buscando na terapia e etc. Mas essa não deixa de ser uma construção mais aberta, você não está perguntando diretamente. Então, só que ela não é tão aberta como foi essa semana. Então, de novo, isso aqui é variação no eixo do quão aberto ou quão centralizado é a sua abertura de sessão. E me conta um pouco sobre, não precisa ser necessariamente sobre você, isso se você quiser deixar bem aberto, né? Mas me conta um pouco sobre, você pode colocar aqui seus pais, me conta um pouco sobre, e aí você dá uma leve direcionada. Você fecha um pouco mais essa abertura que inicialmente tem um potencial de ser quase tão aberta como foi a sua semana. Você pode começar se apresentando, né? E aí, esse já é um outro registro, né, que tem mais a ver com construção de vínculo, né? Então, vou dar um exemplo bobo. Você está indo fazer intervenção em escola, né? Então, a primeira coisa que você quer deixar como marca não é necessariamente alguma coisa sobre a pessoa, mas você quer mostrar, por exemplo, para o adolescente que você começou a atender, que você é descolado, que você não é chato, que você não está do lado dos professores, e aí você zoa um pouquinho com como que foi a sua época de escola. Não tem problema, né? Se apresentar e escolher a maneira de se apresentar a depender da situação, pode ser muito bom para a construção do vínculo. E se você quer priorizar um pouco isso, dá para começar assim, né? Uma outra maneira de trabalhar o futuro, as expectativas, etc., é falando um pouquinho de como que é seu trabalho. Olha, então, nessa primeira sessão, e você pode começar a sessão assim, então nessa primeira sessão, o que a gente vai fazer é isso, isso e isso, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas e tal, vai funcionar mais ou menos como uma anamnese, que é para te conhecer, mas depois a gente vai, e aí você constrói um pouquinho o seu jeito de trabalhar. Aqui, a depender de quem que for a pessoa, você pode trabalhar, inclusive com um pouco de psicoeducação, mas inclusive com termos teóricos mesmo. Tipo assim, tem muita gente que se interessa por terapia, está buscando autoconhecimento. Para sujeitos que são assim, e se você quer fazer, se o seu foco é construção de vínculo e não frustração, é bem interessante, né? Eu coloquei construção de vínculo e frustração como sendo duas coisas opostas, quando frequentemente a frustração que constrói vínculo, mas tudo bem. Frequentemente, se for, por exemplo, uma senhorinha que está buscando um pouco mais de autoconhecimento, alguma coisa assim, você falar um pouquinho do como que você trabalha e explicar, inclusive em palavras teóricas, em termos teóricos, como que você trabalha, pode ser muito interessante. Isso daqui é muito bacana também para tipos de abordagem, construções clínicas, em que você quer que a pessoa seja terapeuta de si mesma. Porque se você quer que a pessoa, no fim das contas, dê conta de ser terapeuta de si mesma, uma das coisas que você quer é justamente que esta pessoa, ela aprenda um pouco do seu vocabulário, ela aprenda um pouco sobre psicologia. Ok, que mais então, né, que a gente pode pensar aqui como formas de pensar uma boa abertura? É pensar um dentro, tá? Esse é um termo que ele faz mais sentido no psicodrama do que em outras construções, mas a ideia é que você descontinuar a estrutura do discurso de fora da clínica para dentro da clínica. O que eu quero dizer com isso? Ser diferente, ser esquisito. Alguma coisa acontecer, algum registro acontecer que quebra o início do processo terapêutico. Isso pode acontecer por um jeito mais agressivo que você tem de perguntar para a pessoa. Ou pode ser um jeito mais acolhedor. O ponto é que, vamos supor, tem uma menina, né, que você está atendendo, uma adolescente, e ela está contando para você a história do término. É isso que trouxe ela para a terapia. Só que ela já contou essa história 30 vezes para as colegas dela, né? É uma coisa que está muito presente, é uma coisa que está mexendo muito com ela. Então ela já está completamente desconectada dessa história. Ela não está repetindo para você a história de como foi o término. Ela está repetindo para você a história de como ela conta essa história para as amigas dela, porque ela já contou tantas vezes que ela está desensibilizada do afeto que envolve isso. Agora, se você faz alguma intervenção corporal, se você faz alguma coisa muito fora da caixa, você tira um pouco a pessoa desse personagem. E de maneira geral, postular que a terapia, ou como que você vai estar em terapia, tem que ser no mínimo diferente de como que você vai ser fora da terapia, é fundamental. E aí a construção de como é esse diferente vai depender de como que vai ser, né, a construção do seu processo terapêutico, o que você vai propor enquanto processo terapêutico para este paciente.
Ok, no caso do psicodrama, que eu dei o exemplo, uma das maneiras de fazer isso é fazendo um aquecimento, né? O Moreno, ele tem uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: não existe resistência, existe apenas falta de aquecimento. E isso é uma crítica à psicanálise, né? A noção de que o paciente ele resiste à sua maneira de trabalhar, como se ele não quisesse de verdade, né, entrar em contato com aquilo, como se estivesse fazendo uma esquiva experiencial, para usar outro vocabulário. E a posição do Moreno, ela é muito interessante. Ela é a seguinte: cara, não existe resistência. Resistência é metodologia aplicada errado. Se você fizer um aquecimento bom o suficiente, a pessoa se entrega a qualquer proposta terapêutica. Isso é muito legal e as pessoas acham que isso é exclusivo para terapia em grupo, né? Então, que se você for ver fenômenos de terapia em grupo, são fenômenos muito intensos, né? A galera chora e se entrega, né? E vários fenômenos assim, quase mágicos acontecem quando você coloca pessoas em grupo e coloca elas a um nível de redução do estado mental, para quem gosta das escolas francesas, justamente porque assim elas entregam o coração delas. O que faz a pessoa entrar nesse estado? É esse dentro, é essa construção, é esse aquecimento. Então, por mais que pareça bobo, quem tem problema com o seu jeito de trabalhar, normalmente é o seu colega ou o seu professor. Seu paciente raramente vai questionar o seu método de trabalho, se você apresentar para ele de uma maneira plausível. Então, se você começar a sua sessão com exercícios de respiração, mandando a pessoa fazer polichinelo, com coisas completamente aleatórias, uma brincadeira, um quebra-gelo mesmo que você faria em terapia em grupo, muitas vezes é isso que o paciente precisa para se soltar um pouco mais. Então, mais vale a pena às vezes, e aí por isso que eu falei que, como eu trabalho é diferente de sigilo, né? Você falar que esse é um ambiente seguro e que a pessoa pode falar o que quiser pra você, blá blá blá, que faz super sentido num ambiente empresarial, por exemplo, né? Ou numa escola em que às vezes a criança, né, o adolescente, tem a desconfiança que você vai falar pro pai, ou que você vai falar pra escola, ou pro chefe, enfim, né? É muito mais potente do que isso é virar e fazer uma dinâmica de quebra-gelo com a pessoa, né? Você vai ver que a pessoa vai contar muito mais do que se ela soubesse que você tem um sigilo. Então, esse é um jeito interessante também de fazer a construção. Eu coloquei ele em verde porque ele é muito pouco comum, tá? Os que estão em vermelho aqui as pessoas até fazem bastante. Esse aqui é um que eu gosto bastante, mas praticamente não vejo pessoas arriscando nesse sentido. E é um que certamente parece estranho até você começar a fazer, e aí você rapidamente descobre, né? Então, ainda mais se você está no meio do processo terapêutico, fazer uma quebra desse processo, então você sempre começa de uma mesma maneira. E aí tem uma sessão específica que você propõe uma dinâmica completamente diferente, né? Sei lá, vocês fazem um jogo para falar sobre sexualidade. E aí, de repente, essa quebra, por exemplo, né, da hierarquia terapeutizando, essa quebra do processo de início, muitas vezes é o que faz a terapia sair de patamar e avançar bastante. Então, aqui estão algumas diretrizes. E, de novo, o que eu quero que vocês reflitam é, primeiro, eu preciso ter consciência de como que eu faço minha abertura de sessão. Porque se eu não tenho consciência, eu provavelmente estou fazendo merda. Então, se você nunca refletiu sobre a primeira frase que você fala, e aí você não precisa usar a mesma para todos os pacientes, você não precisa ter uma preferida, você só precisa primeiro refletir sobre isso e ver se o jeito que você está começando encaixa com a sua proposta terapêutica. E mais do que isso, ver quais são as variações que você pode começar a utilizar a depender da sua fantasia sobre que tipo de paciente é esse que você está prestes a atender, ok? Vamos falar um pouquinho sobre fechamento então. Acho que o fechamento mais padrão que eu vejo é: te vejo então na semana que vem. Esse aqui é um fechamento padrão e é um fechamento meio de vendedor. Eu não gosto muito dele não, né? Meio que você está fazendo um contrato tácito de que a pessoa vai voltar, para a pessoa concordar com você e aumentar a probabilidade dela voltar. Eu acho meio ruim. Eu acho que é melhor do que deu o nosso horário, que é o outro tipo de fechamento padrão. Esse aqui eu acho muito ruim. O que não significa que não tenha situações em que isso aqui seja adequado, né? Então, por exemplo, você está pegando um paciente dito borderline, ou seja, que não tem muitos limites entre ele e você, te manda mensagem, etc. Dá uma lapada do deu nosso horário e começar a fazer isso enquanto uma construção constante pode ser clinicamente muito rico. Mas isso daqui, na minha opinião, é o relógio errado que 2 vezes por dia marca a hora certa, tá? Então, vamos ir para maneiras um pouco mais interessantes de fazer esse fechamento, ok? Podemos começar com psicoeducação. Eu acho que essa daqui deveria ser a regra geral. Ao invés das pessoas tomarem isso daqui por regra geral, eu acho que, sobretudo em se tratando do primeiro atendimento que você está fazendo com a pessoa, fechar com a psicoeducação é o jeito mais básico. E se você não sabe a maneira correta, tome por esta, até você encontrar a sua voz. Então, até você encontrar a sua voz, use isso daqui como regra geral. O que eu estou chamando de psicoeducação? Pode ser 2 coisas.
Você pode fazer uma psicoeducação sobre as próximas sessões. Então, por exemplo, você está atendendo um paciente e, naturalmente, na primeira sessão, você vai ser um pouquinho mais conservador com as intervenções que você está fazendo. Mas o maior motivo de quebra de vínculo não é você fazer uma coisa agressiva, o paciente achar isso um absurdo e sair. Igual eu falei, raramente o paciente é quem tem problema com o seu método de trabalho. A maior probabilidade quando você perde um paciente, ou é porque coisas que envolvem o pré-terapia, se demorou para responder, etc., sua foto de WhatsApp é um problema, toda essa fantasia conta bastante, né? E também a pessoa não sentir que alguma coisa aconteceu na primeira sessão. É fundamental que a primeira sessão seja ativa. Então, anamnese, péssima ideia na primeira sessão. Você quer fazer intervenções, pontuações, gerar insights, você quer fazer a pessoa sentir que alguma coisa aconteceu. Arrisque, isso é fundamental. Mas se você faz uma primeira sessão mais passiva, e essa é a regra, quase ninguém que eu vejo atender, e eu vejo muita gente tentando, né, nos roleplays que a gente faz, em grupos de estudo, tem uma primeira sessão que está num nível de atividade que é bacana. As pessoas erram muito o estágio de mudança por serem conservadoras. Mas aqui, a sacada é, se você tem dificuldade de fazer a primeira sessão mais ativa, por ter um tipo de clínica mais conservadora, uma personalidade um pouco mais conservadora, você vai construir o que vai acontecer nas próximas sessões. Olha, fulana, essa sessão aqui foi mais uma sessão pra gente se conhecer e tal. Sabe isso daí que você falou? Então, na próxima sessão, a gente vai fazer isso daqui, e a gente provavelmente vai ficar umas 2 semanas fazendo isso, e depois a gente vai fazer tal coisa. Para quem gosta de trabalhar, né, com modelos mais estruturados de terapia, isso daqui é uma benção. Não tem nada mais agradável do que você começar um processo. Imagina que você está indo no médico ou no fisioterapeuta. Ele te dá mais ou menos uma noção de quanto tempo isso vai gastar. Isso é legal. Se você tem uma noção disso, então, por exemplo, se você está pegando, vamos supor que você gosta de TCC e você está atendendo uma fobia específica. Cara, protocolo de fobia específica não tem muito segredo. Sempre dura mais ou menos o mesmo tanto, sempre tem mais ou menos a mesma estrutura. É raro pular etapa demais. Então, se você tem noção do que você vai fazer nas próximas sessões, já dá uma combinada. Ajuda o paciente a visualizar o que é a terapia. Porque por mais que você não tenha feito uma primeira sessão tão ativa e tão impressionante, às vezes você compra ele nisso daqui. Ou você pode fazer uma psicoeducação sobre o método. Do mesmo jeito, você pode começar falando um pouco sobre como você trabalha, você pode falar um pouco de como você trabalha ao final. Então, olha, como que a gente vai trabalhar, né, ao longo do tempo, é assim, 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 né? Eu acredito que a terapia serve para tal. E aí você faz uma construção das suas crenças, de como que você trabalha e etc. A probabilidade da pessoa comprar o seu método de trabalho, se ela entende o seu método de trabalho, é muito maior. Então, essa é uma maneira bem legal, tá? Bem padrão de fechar. Outra, que as pessoas fazem um tiquinho, né? Não é tanto, mas essas são maneiras mais, como é que eu posso dizer? Padrões dentro de abordagem, né? Então, o plano de ação, o para casa, da TCC, e o corte lacaniano. Para quem não sabe, inclusive, a estrutura do plano de ação e do corte tem mais ou menos a mesma finalidade, né? É engraçado falar isso, mas a lógica é mais ou menos a seguinte, né? Uma das lógicas é mais ou menos a seguinte. O corte, ele é uma das ferramentas que a gente tem para adaptar a psicanálise, que na época do Freud acontecia diariamente. Então, o Freud, quando atendia pouco, atendia o paciente 3 vezes na semana. Só que a gente, em regra, atende o paciente 1 vez por semana. Então, o corte é uma maneira de fazer o paciente estar engajado com a terapia ao longo da semana. Porque ele vai ficar puto com alguma coisa que aconteceu porque a sessão acabou mais cedo. Porque ele vai ficar encucado com o porquê que dessa vez acabou de maneira tão aleatória a sessão. O plano de ação, ele tem estruturalmente a mesma função, que é manter a pessoa engajada no fazer terapêutico ao longo da semana. Só que o que acontece no corte? O corte ele tem que ser muito bem feito, porque dizer explicitamente que você está interpretando uma coisa outra no discurso da pessoa é muito estranho, a não ser que a pessoa seja muito intelectualizada e goste e não seja, porque essa é uma questão. Normalmente, pacientes que são muito intelectualizados, este intelecto é justamente o problema, né? E a gente vai ter que trabalhar com coisas mais corporais e emocionais. Mas em sendo uma pessoa que consegue compreender isso e que, para quem entender isso não é um problema, dá até para explicar o corte, mas normalmente você não explica, você demonstra. A pessoa meio que vai sacando ao longo do processo, né? E o corte eu não recomendaria, assim como o plano de ação, nas entrevistas iniciais. Entrevistas iniciais é um vocabulário mais psicanalítico, né? Mas nas primeiras sessões, para ficar podendo falar com os dois públicos de uma mesma vez, né? Ou seja, antes da pessoa ir pro divã, enquanto você ainda está entre vistas, ou seja, não houve corte da visão, fazer o corte no discurso não é tão interessante assim. Por quê? Porque isto é estranho. O ponto todo é criar desconforto. É manter a pessoa pensando sobre isso ao longo da semana, refletindo sobre
o que foi dito ao longo do discurso dela, mas que ela não quis dizer, ou seja, o que a linguagem disse por meio dela. Já o plano de ação é a mesma coisa. Em tese você pode ter plano de ação na primeira sessão, na segunda sessão? Em tese pode, mas é melhor começar com psicoeducação. É melhor começar construindo, e aí pode ser, né, psicoeducação do modelo cognitivo, pode ser psicoeducação do seu jeito de trabalhar, pode ser psicoeducação sobre como que vai ser o processo, se vocês já meio que definiram o que vai ser trabalhado, mas de maneira geral, né, o plano de ação é mais legal, né, nos protocolos normalmente é assim, mais para o meio, ou assim, depois desse inicinho, ok? Lembrando que o erro principal de quem comete plano de ação é não prefaciar o plano de ação com uma psicoeducação. Por quê? Se a sua proposta terapêutica envolve a pessoa comprar e fazer direito o seu plano de ação, você explicar o seu plano de ação e por que você está fazendo ele, a importância dele no tratamento é fundamental. Então, essas são maneiras que as pessoas fazem por, né, afinidade teórica e que com frequência eu vejo as pessoas fazendo meio mal feito, né? SRS, eu vejo quase ninguém, então esse aqui é uma sigla, né? Não precisa ser o SRS do Scott Miller, pode ser outros, né? Eu acho que na verdade ele é do Cho. Mas enfim, pode ser o Q45, né? Aqui eu tô falando de Session to Session Rating Scales, né? Um formulário que você passa de sessão a sessão para a pessoa avaliar. A maior parte dos pacientes não tem um problema com isso. De novo, quem tem problema com isso é psicólogo e professor e supervisor, né? Dito isso, existem pessoas que compram mais essa estética, né, de fazer uma avaliação toda a sessão, da qualidade da sessão, de como que a pessoa tá. E se você depois plota isso num gráfico e você mostra a melhora da pessoa, olha só, né, você chegou aqui falando que, sei lá, a sua relação com seus pais estava num 7.2, né, de ruim, e agora tá num 4.4, olha a progressão, olha esse período aqui, enfim, plotar isso visualmente pro paciente é legal ao longo das sessões, né? Agora, eu trataria, né, Session to Session Rating Scales muito mais como sendo uma coisa para você do que uma coisa para o paciente. Apesar de que, se você faz a construção bem, o paciente gosta desse tipo de construção. Depende um pouquinho quem é o paciente, mas o paciente gosta desse tipo de construção. Agora, por que eu estou dizendo que é uma coisa para você? O Q45, por exemplo, tem lá todo um ferramental matemático para te dizer, por exemplo, pacientes que provavelmente estão para romper o vínculo com você, né? Ou, se você não está usando o SRS, mas você está usando, por exemplo, aqueles inventários para avaliar qualidade de construção de vínculo, você pode ir olhando os, né, se você está atendendo um número razoável de pacientes, né? Número razoável é o quê? 12 ou mais, 8 ou mais, vai. Eu acho que aí já dá para você começar a querer dar um sentido para aquilo que você está fazendo. Você começa a ter uma noção de, por exemplo, se a sua construção de vínculo está bacana ou não, enfim. Usar isso daqui sem integrar isso com a sua rotina de estudo, sem integrar isso com refletir um pouco mais sobre a sua clínica, não serve para nada, tá? Mas é um jeito bem legal, tá? Eu falei que psicoeducação é um jeito bem padrão. Se você não tem a mínima ideia de como que você faz o encerramento de sessão, esse aqui é um jeito divertido também. Tipo assim, assim, né? Pô, se você gostar de psicodrama e estiver usando SRS, é bizarro, né? Então tem que mais ou menos ter a ver também com a estética da abordagem que você está querendo construir. Outra, nossa, essa daqui é preocupante quando as pessoas tentam fazer, que é ligar os pontos, né? O que eu tô chamando de ligar os pontos? Trabalhar com, por exemplo, forma e conteúdo. Às vezes a pessoa falou vários conteúdos na terapia e aí você quer meio que fazer uma amarração, mostrar para a pessoa que o que ela estava falando sobre os problemas que ela tem na escola são muito parecidos com os problemas que ela tem em casa. O problema é que isso daqui normalmente é mal feito. É difícil de fazer isso daqui. Requer não só um raciocínio clínico bacana para você fazer a interligação, mas onde as pessoas pecam é na construção de frase. Normalmente, você só fala muito quando você é terapeuta, quando você está fazendo psicoeducação. Autorrevelação, você normalmente não gasta muito tempo falando. Quando você está apresentando uma hipótese, você não gasta muito tempo falando. Toda a verdade é simples. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer um fechamento legal para a sessão, ligando pontos, como se fosse um passe de mágica, assim, para causar aquela sensação de haha para o paciente, né? Mas acaba ficando um pouco mal feito. Porque se isso não está muito, muito claro na sua cabeça, não vai ficar claro para ele. Justamente porque ele vive a vida e não ligou esses pontos. Então, se você não fizer isso de uma maneira particularmente clara, isso não vai atravessar, isso não vai chegar no paciente. Então, apesar de ser uma coisa que eu adoro fazer, para quem já me viu atendendo, não é uma coisa que eu recomendo muito para quem está começando. A mesma coisa para autorrevelação. Eu já vi, isso aqui não é tão comum assim não, mas eu já vi muita gente fechando a sessão com autorrevelação. Então, falando um pouquinho, né? Putz, gostei muito de atender você e tal, etc. Achei que a gente teve um vínculo bacana, né? E a autorrevelação é sempre genuína. Então, assim, nossa, eu achei que não rolou tanto a nossa conversa e tal, eu senti uma certa resistência. Eu acho que eu tive dificuldade genuína em te ouvir
né? Eu não sei se pareceu para você que eu estava tendo essa dificuldade, mas eu tive dificuldade de me conectar com você. Eu acho a autorrevelação perigoso, tá? Eu acho que se... Aqui, deixa eu dar o conselho do jeito mais preciso. Se você sabe lidar com as consequências daquilo que você está fazendo, nunca vai ter intervenção errada. Então, se você souber lidar com trazer para a relação terapêutica e bancar uma autorrevelação que você fez, pode fazer numa boa, né? Se não, eu colocaria um asterisco, né? Para vocês cogitarem um pouco melhor sobre isso. Então, aqui, o que eu quero? O que é, assim, inaceitável? Não ter nenhum grau de reflexão sobre como que você começa e não ter pelo menos uma maneira mais fechadinha e construída, estruturada de como que você encerra. Claro que, se você puder encerrar o atendimento de um jeito completamente novo e que é imanente ao caso que você está atendendo, perfeito. Mas não é toda sessão que você vai ter um jeito criativo de encerrá-la. Então, ter alguns desses pontos de vista aqui mais fechadinhos, mais estruturados, é bacana, né? Evitem esses padrõezinhos aqui, né? Eu acho que isso te diferencia pouco enquanto clínico. E construir diferenciação é uma das coisas fundamentais. Você não quer atender, né, uma máscara de alguém, ou seja, uma performance que alguém está fazendo, mas a pessoa também não quer ficar ouvindo clichê de terapia, né? Isso desconecta um pouco a pessoa do processo. Enfim, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. Não sei se vocês gostaram desse formato. Eu achei que é um formato menos teórico, assim, para fazer essas construções e mais calcado em erros gerais do que em princípios teóricos. Então, se vocês gostaram, né, acho que eu vou fazer mais nesse formato para outras coisas. Mas enfim, vamos ver se isso funciona como vídeo canônico para falar de abertura e encerramento de sessão. E para dar dicas para quem está precisando na avaliação aqui da aulas.